Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 39. Nós vamos ler apenas o primeiro e o segundo versículo. Gênesis, capítulo de número 39. Glória a Deus. Gênesis 39, versículo 1, quem encontrou, diga amém. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Curva sua cabeça e ore comigo por um instante. Querido Deus e eterno Pai que estais nos céus, mais uma vez nós queremos glorificar o teu santo nome nesta noite. Ó Deus, nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, a tua palavra é poderosa, Senhor. E nesta noite, meu Deus, pedimos a Ti, fale conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, Deus abençoe. Eu quero falar sobre o tema experiências na casa de Potifar. E quando nós falamos casa de Potifar, geograficamente nós vamos ver através do texto que esta casa ela se situava na terra do Egito. E quando nós falamos Egito ele está fora do contexto quando nós falamos de reino de Deus, a igreja do Senhor. Então, este capítulo 39 vai nos trazer as experiências na casa de Potifar. Como nós sabemos, a história de José é uma história muito conhecida de nós, que somos leitores da palavra do Senhor. José, ele foi o 11º filho de Jacó com Raquel. Era um jovem sonhador, muito querido por seu pai, mas que um certo momento, este jovem, ele acendeu a ira dos seus irmãos. E então, como você conhece a história, José, ele foi vendido ao Egito como escravo. Mas o interessante é que José estava no projeto de Deus. Ele precisava passar por um processo, porque Deus queria fazer algo grandioso sobre a vida do povo de Israel. E então, como nós lemos aqui no texto, José, ele chega na casa de Potifar, que era o capitão da guarda. Potifar era um homem de confiança de Faraó, pois ele era o comandante dos exércitos de Faraó. E agora, pensa comigo sobre José, quando ele chega na casa de Potifar. José era um homem temente ao Senhor. José, ele conhecia as coisas de Deus. José, ele adorava ao Senhor. E o que se passava na cabeça deste homem chamado José, quando ele chega na casa de Potifar? Como estava a sua mente quando ele entrou dentro da casa de Potifar? Quais eram as suas expectativas quando ele entrou na casa de Potifar? Os seus sonhos. Ele estava
em um lugar estranho. Nós que somos servo de Deus, estamos na casa do Senhor, quando vem as lutas, os problemas, talvez nós questionamos: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, meu Deus, eu estou vivendo esta experiência tão amarga na minha vida? Mas o interessante é que o Senhor estava com José, aleluia. E eu quero já aqui trazer algo para a sua vida. Deus é contigo na sua caminhada. Os problemas, as situações são apenas processos que Deus está permitindo na sua vida, porque Ele quer que você tenha mais experiência com Ele, Ele quer que você venha ter mais intimidade com Ele, Ele quer que você tenha mais relacionamento com Ele, porque Deus tem um grande projeto na sua vida, aleluia, bendito seja Deus. E então, este era o pensamento de José, creio eu, filho de Jacó, um grande patriarca, um homem que tinha tantas bênçãos, e pensa: por que eu estou passando por este processo? Mas no decorrer da vivência de José na casa de Potifar, vai trazer alguns pontos que eu quero aqui nesta noite frisar, refletir com você. O primeiro ponto é que José, ele traz confiança na casa de Potifar. Mesmo ele sendo estrangeiro, um homem escravo, mas José trouxe confiança na casa de Potifar. Potifar observa que Deus era com ele. E é assim que nós, Igreja de Cristo, temos que trazer este testemunho que Deus é conosco nesta terra. As situações batem nas nossas portas, mas o Senhor é conosco. O mundo lá fora precisa ter confiança na sua vida, precisa entender que você é uma mulher, é um homem que traz confiança aqui na terra. Precisa entender que você é algo que é muito precioso nas mãos do Senhor, que pode depositar algo na sua vida, que você vai dar conta do recado, porque você traz confiança. José trouxe confiança para o senhor Potifar. Bendito seja Deus. Se você olhar no versículo 4, olha junto comigo aí a sua Bíblia. O versículo 4 vai dizer assim: José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aleluia, bendito seja Deus. Deus nesta noite quer dar mais um crédito para você. Talvez você adentrou esta casa sem expectativas. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando: quem sou eu nesta terra? Mas nesta noite o Senhor diz para você: eu ainda confio em você, eu sei que você ainda pode contribuir para mim nesta terra. Aleluia, bendito seja Deus. Segundo ponto, era que José, ele era respeitado em suas decisões. Tudo que ele decidia, Potifar assinava embaixo.
Tudo que ele planejava, Potifar assinava embaixo. Era respeitada em suas decisões. Ou seja, tudo que José colocava a mão, Deus prosperava na casa de Potifar. E eu quero dizer para você nesta noite, tudo que você colocar as suas mãos, aonde você estiver, Deus vai prosperar, porque Deus é contigo. Se é alguém que está enfermo, Deus vai curar. Se é alguém que precisa de uma porta de emprego, quando você orar, Deus vai abrir a porta de emprego. Aleluia, porque Deus é contigo. Na sua casa, os seus filhos vão prosperar. Por quê? Porque Deus é contigo. Bendito seja Deus. Experiências na casa de Potifar. São situações que fazem nos refletir nesta noite. Porque o crente, ele precisa dar-se o respeito nesta terra. As pessoas desta terra precisam respeitar você como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor. As pessoas não devem olhar para você e te zombar, não. Elas devem te respeitar, porque você tem o brilho do Espírito Santo. Assim era a vida de José. Mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando naquela situação, sem esperanças, mas ele, aleluia, ele passava confiança, ele passava o respeito, aleluia. Bendito seja Deus. Olha comigo o versículo 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Olha que maravilha. Deus só abençoou a casa de Potifar por amor de José. Deus pode abençoar famílias nesta cidade através da sua vida. Deus pode usar você como um canal de bênçãos nesta cidade. Aleluia. Porque você é canal de bênçãos. Você é algo precioso nas mãos do Senhor. Você é uma pessoa que traz o respeito. Você é uma pessoa, aleluia, que respeita a palavra de Deus. Você é um crente, aleluia, que defende o evangelho. Você é um crente que não zomba das coisas de Deus. Aleluia. É por isso que Deus quer te usar nesta terra. Aleluia, bendito seja Deus, aleluia. É onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, aleluia. Terceiro ponto, José, a Bíblia diz que José era formoso de aparência, era formoso à vista. E o que eu quero trazer para mim e para você é que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Portanto, você não é bicho, você não é animal, você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. O cristão que tem o brilho do Espírito Santo, ele tem a beleza espiritual, ele chama a atenção.
José, ele chamava a atenção das pessoas ao seu redor, mesmo ele sendo escravo, mas ele chamava a atenção, porque ele era bonito, ele trazia uma beleza espiritual. Portanto, você aqui nesta cidade, eu te digo, você tem o brilho do Espírito Santo, você é linda, você é lindo. Por quê? Porque você serve um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Aleluia. Oh glória! Mesmo em tantas experiências difíceis, em lugares que você tem passado, mas você ainda faz a diferença nesta terra. Você ainda faz a diferença nesta cidade. No seu trabalho, na escola, você ainda faz a diferença. Oh glória! Oh glória! Lembra de Eliseu, quando ele passava na porta da Sulamita, aquela mulher dizia ao seu marido: eis que aí vai um homem de Deus, eis que vai aí um homem que tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Esta igreja de Nova Ponte tem o brilho do Espírito Santo. Esta igreja de Nova Ponte, aleluia, ela tem testemunho nesta terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava comentando com o obreiro acerca que nós temos que preocupar com a nossa identidade. A nossa identidade de cristãos. Porque você sabe que hoje em dia evangélico é status. Qualquer um é evangélico. Você observa nas mídias sociais pessoas que querem explicar a Bíblia, mas que não têm o brilho do Espírito Santo. São pessoas que vivem de fachada. Mas nesta noite, eu quero enfatizar a você: não perca a sua identidade de cristão. Não perca a sua identidade de um servo de Deus, de uma moça de Deus. Zele pela sua beleza espiritual. Ela vai chamar atenção. Ela vai chamar atenção. Mas é isso que nós temos que fazer, é cuidar da nossa beleza espiritual. Bendito seja Deus. Aleluia. Quarto ponto. É que na casa de Potifar tinha uma mulher. E esta mulher era a sua esposa. O inimigo, ele trabalha 24 horas por dia. Portanto, como eu disse a você, você tem esta beleza espiritual. E o inimigo, ele está rondando você todos os dias, tentando te tragar. Ele está ao seu derredor todos os dias, tentando destruir você, porque você tem uma beleza que incomoda os olhos dele. Aleluia. Agora pensa aqui comigo, Potifar dentro daquela casa. Todos saíam, Potifar saía para os seus
para as suas obrigações junto a Faraó, e deixava José ali cuidando da casa, e aquela mulher ficava ali, observando cada passo de José. Ele olhava por todos os lados, onde José ia, os seus olhos acompanhavam. José fazia algo, ela estava acompanhando. Isso tudo estava brilhando os olhos daquela mulher. Era um homem atraente, era bonito, e era inteligente, era de confiança, respeitoso. Tudo isso atraía os olhos daquela mulher. Bendito seja Deus. O diabo, ele não brinca. Ele não brinca. Ele está todos os dias trabalhando, tentando te destruir. Ele é sutil. Tem as suas formas sutis de trabalhar para tentar nos afastar da presença do Senhor. E são coisas que você pensa, são tão mínimas. Eu estava comentando com alguns irmãos que, alguns tempos atrás, nas igrejas nós víamos tantas manifestações diabólicas, pessoas possessas. Mas é porque Satanás, ele mudou as suas estratégias para destruir o povo de Deus, para tentar destruir o povo de Deus. Então ele vai trabalhando nas suas sutilezas, vai trabalhando, vai rondando. Olhe para mim, meu irmão, ele vai trabalhando, mas nesta noite o guarda de Israel está com você. Eu quero nesta noite exaltar o nome do Senhor, porque Ele é maior que Satanás. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado na cruz do Calvário. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Aleluia! E nesta noite eu e você está aqui porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Sharai de canta lamanaia. Jesus é contigo nesta noite. Eu apenas quero alertar você acerca, aleluia, das sutilezas de Satanás. Mas eu te digo nesta noite que Jesus é maior que Satanás. Jesus é maior que o pecado. Oh glória! Glorifica a este Deus nesta noite, aleluia. Oh glória. E então aquela mulher era uma mulher que tinha características de atraente, sedutora, que são os símbolos do pecado. Porque o pecado, ele é o que? Ele é errar o alvo. Quem é o nosso alvo? É Cristo. Aleluia, bendito seja Deus. O pecado, ele não vem de uma forma que vai deixar você preocupado, não. O pecado, ele vai te atraindo, ele vai te mostrando coisas boas, e quando é de repente, você está na cilada. Mas o Senhor era com José. O mais interessante é que a Bíblia sempre diz: o Senhor era com José. Quantos aqui têm a presença do Senhor? Quantos têm a presença do Senhor? Aleluia! Quem tem a presença de Deus vence o pecado. Quem tem a presença de Deus vence a tentação. Quem tem a presença de Deus vence o pecado, vence o diabo. Aleluia! Oh glória, bendito seja Deus. No versículo de número 7 diz assim: e aconteceu depois destas coisas,
que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa expressão deita-te comigo. Alguns pontos para nós pensar nesta noite. Primeiro, quando a mulher diz deita-te comigo, ela está trazendo, essa expressão está trazendo um ato ilícito, porque ela é uma mulher casada, e José não queria sair do propósito de Deus. Um ato ilícito era uma vergonha para a sua imagem. Quando a pessoa ela erra o alvo, ela traz uma vergonha para a sua imagem, porque ela está cedendo à oferta do inimigo. Segundo, é uma morte espiritual. A expressão deita-te comigo traz um significado de morte espiritual. Ou seja, quando a pessoa cede ao pecado, ela enterra os planos de Deus. Terceiro, a expressão deita-te comigo também vai trazer o significado de dormir espiritualmente. A pessoa perde o seu intelecto espiritual, ou seja, perde o andamento das promessas de Deus. Isso tudo é consequências quando nós damos ouvido ao pecado. E não foi só um dia que aquela mulher fez aquela petição a José: deita-te comigo, José. Deita-te comigo, José. Deita-te comigo, José. Deita-te comigo, José. Até um certo ponto que ela avança em José, como a Bíblia diz, ela arranca a sua capa, ou seja, José foge, a sua capa fica com ela. Nós temos que fugir do pecado, meus irmãos. Neste mundo que nós vivemos, nós precisamos fugir do pecado. Aleluia. Shine de alamanaya. O versículo de número 8 diz que José diz assim: porém ele recusou a oferta daquela mulher, deita-te comigo, mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. José recusa a oferta daquela mulher. Ele foge do pecado, dos prazeres passageiros, porque a experiência no pecado, talvez ela pode ser boa, mas são coisas passageiras, são coisas que não têm durabilidade, são coisas que até vai massagear o seu ego, mas no final é tudo destruição. São experiências
na casa de Potifar. José viveu tantos momentos naquela casa, momento que trouxe confiança, respeito, um homem que era formoso, mas que infelizmente o pecado vem para destruir. Portanto eu te digo nesta noite, eu quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 3, e versículo de número 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus é contigo, o Senhor vai te ajudar a vencer. No momento que o inimigo lançar o dardo para te destruir, Deus vai te ajudar a vencer. Aleluia! Assim como Deus era com José, Deus é contigo nesta noite. Esta experiência que você tem passado é porque Deus está te preparando para algo muito grande na sua vida. Aleluia! Você vai chegar em coisas tão grandes que você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena este processo, porque agora, aleluia, Deus me exaltou no tempo certo. Aleluia, aquele que se humilha diante do Senhor, Ele exalta, Ele abençoa nesta terra. Oh glória, aleluia, bendito seja Deus. Seja uma atalaia nesta cidade, seja um vigilante, zela, aleluia, pela sua beleza espiritual, aleluia. Afaste-se das pessoas que quer contribuir para você cair no pecado. Afaste-se das coisas deste mundo, aleluia. Olhe para Jesus Cristo, aleluia, porque Ele tem coisas maiores para você, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Deus está te testando, aleluia, porque Ele quer fazer algo grande na sua vida, aleluia. Bendito seja Deus. Eu quero orar com você, fique de pé comigo. Oh glória. Aleluia, Jesus. Era uma terra estranha, era uma cultura diferente, pessoas diferentes, que cultuavam a deuses estranhos, que cultuavam demônios. Mas José fez a diferença naquele lugar. É verdade. Aleluia. É lá no trabalho que você tem que fazer a diferença. É nas ruas desta cidade. É onde você viaja para outros lugares deste Brasil. É lá que você tem que fazer a diferença, porque lá você vai encontrar coisas que desagradam ao Senhor, mas você faz a diferença. Aleluia. A experiência que Deus está te dando é para você fazer a diferença. Esta experiência que Deus está te dando é, aleluia, porque Deus quer que você faça a diferença. Seja diferente, aleluia. Tenha o brilho do Espírito Santo. Seja uma serva do Deus vivo. Seja um jovem servo de Deus. Seja um adolescente que tem o brilho do Espírito Santo. Seja uma mulher que tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia.
Oh, glória. Tá difícil, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Adore a Ele, adore ao Senhor nesta noite. Oh, glória. Bendito seja Deus. Deus está trabalhando no coração de vidas aqui nesta noite, eu creio. Eu creio que Deus está moldando corações aqui nesta noite. Eu creio que Deus está trabalhando aqui nesta noite. Oh, glória. Deus vai te guardar na hora da tentação. Deus vai te guardar. Oh, glória, porque você, como Ezequiel, é um atalaia, é vigilante na presença do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Eu queria perguntar se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor. Alguém que queira aceitar a Jesus. Oh, glória. Eu creio que todos aqui são crentes, lavados e redimidos no sangue do Senhor. Mas é importante que nós venhamos fazer o apelo. Talvez tenha alguém. Oh, glória a Deus. Eu quero orar por você, para que Deus possa te dar força, para você vencer esta experiência. Aleluia. Porque lá na frente você vai receber um cargo muito alto. José se tornou o governador do Egito, se tornou a segunda pessoa do Egito. Aleluia. Porque Deus era com ele. Se você permanecer fiel no Senhor, Ele vai te colocar em lugares altos desta cidade. Aleluia, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Quantos creem nesta noite? Amém? Vamos orar. Querido Deus, bondoso e eterno Pai que estás nos céus, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, meu Deus. Papai querido, nos ajuda, Senhor, a ser fiel nesta terra, a vencer as tentações, a vencer o pecado. Ó Deus poderoso, nós queremos, ó Pai, trazer o respeito, trazer a confiança nesta terra, Senhor, porque nós somos, ó Pai, a geração eleita, o sacerdócio real, aleluia, nação santa, o povo adquirido, aleluia. Bendito seja Deus. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.